Pessoal, bom dia, tudo bem? Vou continuar o assunto de frações, tá bom? Para quem não lembra, fração é uma representação onde eu tenho a divisão entre o numerador e o denominador, tá bom? Eu expliquei na aula passada sobre o que era fração própria, que é aquela onde o numerador é menor do que o denominador e não pode ter zero no numerador. Fração imprópria, onde o numerador é maior do que o denominador. E fração imprópria aparente. Deixa eu ver se eu coloquei como... Fração aparente eu coloquei separado. E fração aparente é quando eu tenho o numerador maior que o denominador, sendo que o numerador é múltiplo do denominador. Como assim múltiplo, Pro? Existe algum número que eu multipliquei, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, as três frações. Fração aparente, o numerador é maior do que o denominador, sendo que o numerador é um número, ó. Ah, eu coloquei que dividindo encontra o número inteiro. Pronto. Então, fração aparente é aquela quando o numerador é maior do que o denominador. E o numerador é múltiplo do denominador. Ou seja, se eu multiplicar aqui o 3 vezes o 2, eu encontro 6. Se eu multiplicar aqui o 9 vezes o 2, eu encontro 18. Ou seja, o numerador é um número múltiplo do denominador. Ou eu posso utilizar essa segunda dica aqui. Se eu fizer a divisão do numerador pelo denominador, eu vou encontrar um número inteiro. Enquanto tanto as frações próprias e impróprias, eu sempre vou encontrar um número decimal. Tá bom? A fração própria é aquela em que o numerador é menor do que o denominador. E eu não posso ter zero no numerador, ok? A imprópria é aquela onde eu tenho frações cujo numerador é igual ao denominador, é imprópria, ou o numerador é maior do que o denominador. Porém, quando eu divido, eu não encontro um número inteiro. Ou seja, o numerador não é múltiplo do denominador. Aqui é 6 sobre 4. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Ou seja, não tem nenhum número que eu multiplique por 4 que dê 6. Tá? Então, a fração imprópria, o numerador também é maior do que o denominador, ou igual. Quando é maior, ele não é múltiplo, ou seja, se eu fizer a divisão, eu não vou encontrar um número inteiro, tá certo? Agora, a gente vai focar na fração imprópria e o número misto. O que é um número misto? Como o nome já fala, número misto é uma mistura entre o número inteiro e o número decimal. Ou seja, é a parte inteira mais a parte decimal. Então, é um número misto. Exemplo, quando eu tenho quase 4,5. Na verdade, 4 é a parte inteira, tá? E 0,5 é a parte decimal. Tá certo? Se eu tenho o número 3,65, que é a parte inteira, é o número que veio te dar vírgula. Então, 3 é a parte inteira. Eu ainda vou explicar isso pra vocês. E como eu tirei aqui o 3, eu coloco aqui o 0. E 0,5 é a parte decimal. Então, quando eu tenho um número misto, né, onde tem a parte inteira e decimal, eu tenho como transformar esse número misto em uma fração imprópria. E tenho como transformar a fração imprópria em um número misto. Então, identificando o que é um número misto e o que é uma fração imprópria, agora eu vou fazer as transformações. Então, eu tenho aqui a fração imprópria. 10 sobre 7, 9 sobre 4. Eu tenho dois exemplos. Eu tenho numeradores maiores do que o denominador e que se eu dividir, eu não encontro o número inteiro. Aí, como é que eu vou transformar, essa fração imprópria em um número misto? Vamos lá. Vamos montar a divisão. 10 dividido por 7. Montei aqui, dividendo o divisor. Ok, eu encontro aqui que 1 vezes 7 é 7, para 10, 3. Encontrei o resto, 3 e o quociente 1. Pronto, então, olha a diquinha. Quociente vai virar a parte inteira. Olha 1 aqui. O resto... Não, eu botei ao contrário, tá, gente? É ao contrário. Aqui não tá certo, porém eu botei errado aqui. O resto vira um numerador
Consertem lá no resuminho de vocês, tá? O resto vira o numerador. E o divisor, o denominador. Ok? Então, vamos lá. O quociente, eu fiz a divisão. O quociente virou a parte inteira. Agora, eu vou montar minha fração, que é a minha parte decimal. O resto vai virar o numerador. E o divisor, o denominador. Outro exemplo. 9 dividido por 4. 2. 2 vezes 4, 8. Para 9, 1. O quociente vira quem? Então, o quociente eu já separo logo para virar a parte inteira. E eu boto uma setinha assim para facilitar, ó, daqui para cá. Sempre para a direita. A setinha para a direita. Então, aqui vai virar o primeiro, o numerador. E esse, o divisor, o denominador. Aí, eu montei a fração, tá vendo? O resto virou o numerador e o divisor, o denominador. Aqui eu montei o meu número misto, tá? Se eu dividir 1 por 4, eu vou encontrar o número decimal. Quando eu somo com 2, aí eu vou encontrar o número decimal misto. Então, vamos agora transformar, pessoal, o número misto em uma fração imprópria, tá? Vamos lá. 3/7. Ok, como é que eu transformo agora esse número misto em uma fração imprópria? Ó, a diquinha. Primeiro, multiplica e soma e depois repete o denominador. Então, vou pegar aqui, ó, o 7, que é o denominador, multiplico com 1, que é a parte inteira. 7 vezes 1, 7. Guarda o 7 na cabeça. 7 mais 3, 10. Esse resultado dessa multiplicação mais a soma vira o numerador. Então, depois de multiplicar e somar, isso tudo vira o quê? O numerador. E o denominador, eu repito o denominador da fração. Outro exemplo. 2 inteiros, 1/4. Como é que eu vou transformar esse número misto em uma fração imprópria? Eu vou multiplicar 4 vezes 2, 8. Seguro o 8 na cabeça. 8 mais 1, 9. Coloco no numerador. E repito o denominador. Dessa forma, eu encontrei o quê? A fração imprópria. Perceba que eu peguei o mesmo para mostrar a vocês, ó. 9/4. Quando eu coloco aqui 9/4, se eu dividir, olha o número misto que eu encontrei. Tá bom? Fazer mais um exemplozinho aqui. Vou colocar 13 sobre 4. 13 sobre 4. Então, vamos transformar 13/4, que é, no caso aqui, ó, uma fração imprópria para um número misto, tá? Então, eu divido aqui 13 por 4, dá aqui 3. 3 vezes 4, 12. Para 13, 1. Vamos lá. O quociente vira a parte inteira. O resto vira o numerador e o divisor o denominador. Olha. Encontrei o meu número misto. Se eu quiser agora encontrar a fração imprópria a partir desse número misto, eu vou multiplicar. 3 vezes 4, 12. 12 mais 1, 13. E repito o denominador, 4. Voltei para a fração imprópria. Então, a gente vai estudar hoje, a gente hoje só vai estudar isso. Fração imprópria e número misto, tá bom? Como eu transformo uma fração imprópria para um número misto e um número misto para a fração imprópria. Já vão estudando os conteúdos e fazendo as atividades para não acumular. Porque como esse assunto tem várias etapas, vários mini conteúdos dentro, para não acumular e atrapalhar no aprendizado de vocês, a cada dia que eu der um conteúdo novo, vocês já vão estudando, tá bom? Beijão!